Olá, vamos agora a falar sobre funcionais lineares e o teorema da representação de funcionais lineares em espaços vetoriais de dimensão finita com produto interno. Então, teorema da representação de Riesz-Frechet. Dado um espaço vetorial E, com um corpo de escalares, podemos considerar o espaço vetorial E' de todas as aplicações lineares do nosso espaço no corpo, chamadas de funcionais lineares. Isto aqui independe de qualquer consideração de dimensão. Isso aqui não precisa de ser um espaço de dimensão finita. Okay? Então vamos ver que num espaço vetorial de dimensão finita, com produto interno, todo funcional linear pode ser representado pelo produto interno com algum vetor. Okay? Este resultado vale em dimensão infinita se o nosso espaço com produto interno for completo. Se o nosso espaço com produto interno tem uma norma que faz desse espaço um espaço métrico completo, conhecido como um espaço de Banach. Okay? Então, nesse caso, chamado de espaço de Hilbert, porque são espaços de Banach, espaços completos, cuja norma é dada por um produto interno, este resultado também vale. Okay? Mas a prova é um pouquinho diferente. Então, teorema de representação de Riesz-Frechet, todo funcional linear admite um único vetor do espaço original, de tal forma que f de x coincide com o produto interno do vetor v com x para todo x. E ainda mais, a norma do funcional linear, a norma como aplicação linear, a norma do operador, coincide com a norma de V. Ok? Então, todo funcional linear pode ser pensado como um certo vetor que multiplica, os objetos. Então, de fato, observamos o seguinte. Eu posso definir uma aplicação que leva um vetor do nosso espaço em uma aplicação linear do espaço no corpo, em um funcional, ou seja, cada V associa um T de V, que é uma aplicação linear de E no corpo de escalares, dada da seguinte forma, exatamente como é dada como afirma o teorema, ou seja, TV de Y é V produto interno com Y, para cada Y em E. Então isto aqui define uma aplicação de facto, sesca linear de E em E', okay? E veremos que o T, esta aplicação T, de E em E' é uma isometria sesca linear ou antilinear. Isto aqui, estas sesquilinearidades ou linearidades torcidas, aparecem aqui porque nós estamos assumindo, em geral, que o corpo K é complexo. Né? Se o corpo K fosse os números reais, automaticamente, em vez de sesquilinearidade, nós teríamos linearidade naturalmente. Né? Okay? Então, no caso mais geral, nós temos que assumir que temos linearidade, temos sesquilinearidade, linearidade torcida. Antes de vermos a prova do teorema de representação, vamos ver algumas consequências importantes. Então, segue do isomorfismo que nós obtivemos, né, que podemos identificar os espaços vetoriais em E'. Em particular, as suas bases têm a mesma dimensão. Então, a dimensão de E é igual à dimensão do E'. Concretamente, no caso da Rn, um produto interno canónico, para cada I da base canónica, né, cada vetor I da base canónica induz um certo funcional, este aqui, que é x, associou a I por x, também é representado como I estrela de x, que tem a seguinte representação em coordenadas. O vetor x1, etc. xn é enviado na sua iésima componente. Então, todo o funcional de Rn em R se escreve então como um w vezes algum x, aliás, x vezes algum w, né? Ou seja, se escreve como um vetor α1, αn, que é o w, vezes as coordenadas do vetor x. Ou seja, se escreve como uma combinação linear
alfa i xi para alguns valores alfa i, para algum vetor, né? Alfa i, alfa 1, etc. alfa n, Rn. Okay? Então, concretamente, é o que nós estamos dizendo. Toda a aplicação linear de Rn em R se escreve, tem esta expressão para alguns alfa i e, portanto, pode ser interpretada como o produto interno de um certo vetor W por qualquer vetor X, né? Qualquer objeto X do domínio. Um exemplo, vários exemplos, aliás, então, seja f de R2 em R, tal que f de E1 é 2 e f de E2 é menos 1. Então, o f de xy, pode ser escrito como x é 1 mais y é 2, vai se escrever como 2x menos y ou 2 menos 1 vezes xy. Né? E então o f é representado aqui pelo vetor 2 menos 1. Seja f de R3 em R, tal que f110 igual a 1 e o f110 igual a menos 2. E o f001 igual a 2. Né? Então, observemos que eu tenho dois elementos da base canónica, 100,001, e agora eu observo que o elemento que falta da base canónica, o 010, pode ser escrito como 110, este aqui, menos o 001. Eu já conheço o valor de f, né, nestes dois elementos. Então isto é a mesma coisa, uma vez que f é linear, isto é a mesma coisa que o f de 110 menos o f de 100, que é igual a 1 mais 2, menos 2. Seria menos 1. E, portanto, o f de xyz, né, seria igual a menos 2, menos 1, 2. Então, eu teria aqui a representação correta, né? Menos 2, menos 1, 2. É o vetor que representa o f. Para entendermos a prova, precisamos de considerar o que é esta norma de um operador linear que aparece no enunciado. Então, para preparar a prova, veremos primeiro que o espaço vetorial é linha, o espaço de todas os funcionais lineares, pode ser munido de uma norma induzida por uma norma de E. É chamada norma de operador. Okay? Em geral, dados dois espaços vetoriais, E e F, o espaço vetorial L é de F, o conjunto de todas as aplicações lineares é em F, com as operações usuais de soma de operadores e de multiplicação por escalar, forma um espaço vetorial. É um espaço vetorial de aplicações lineares. Se o domínio tem uma certa norma e o F, o contradomínio, tem uma outra norma, então definimos a norma do operador T, né, em F como sendo, por definição, né, o maior valor da norma da imagem de T nos vetores unitários do domínio. Okay? Que é a mesma coisa que este supremo aqui. A norma de Tx sobre a norma de x para todo x não nulo. Verificamos facilmente que a norma, esta norma do operador, se anula se só se T for um operador nulo, né? E as restantes propriedades de uma norma no espaço vetorial. É simples de verificar. Okay? Uma propriedade muito importante da norma de operador é o seu comportamento com a composição de aplicações lineares. Okay? Então, se eu tiver duas aplicações lineares que eu componha, a norma da composição é menor ou igual que o produto das normas de cada uma, okay? No contexto certo. Com as respectivas normas de operadores induzidas em cada espaço de aplicações lineares onde vive cada fator aqui, né? Certo? E fica um exercício simples, okay, verificar esta propriedade. Okay? Mas é uma propriedade muito importante, extremamente útil
em várias circunstâncias. Então, no caso dos funcionais lineares, né, nós temos que o nosso E' é o conjunto de aplicações lineares de E em K, e K é um espaço vetorial com a norma dada pelo módulo de um número complexo, ou real, consoante o caso. Okay? Portanto, se F é um funcional, né, temos, assumindo que E tem uma certa norma, eu escrevo assim, então a norma de F, a norma de funcional linear F, é a norma do operador e, portanto, tem esta expressão. Estamos agora prontos para a prova do teorema de representação. Então, prova do teorema de representação. Então, notamos que aquela aplicação TV que nós definimos, que essencialmente é V multiplicado pelo domínio, pelos elementos do domínio, ele vai ter uma norma que vai ser o sup de V vezes Y para todos os Y de norma 1. Okay? Pela desigualdade de Schwarz, isto vai ser exatamente menor ou igual que este produto aqui, né, em que o Y tem norma 1, portanto isto é menor ou igual que a norma de V. Por outro lado, temos uma desigualdade, por outro lado, se Y é V normalizado, então o Y tem norma 1, né, e o TV em Y é o V vezes o V normalizado, é exatamente a norma de V, né, porque isto de fato é igual ao quadrado da norma de V, V vezes V, dividido pela norma de V. Ou seja, por um lado, a norma de TV, a norma do operador, é menor ou igual que a norma de V, pelo que nós verificamos inicialmente, e por outro lado, tem um vetor onde o TV em Y é igual à norma de V. Mas como a norma de TV é o supremo de todos estes valores, então concluímos que a norma do nosso operador T é também maior ou igual que a norma de V, né? Porque em um valor, em um vetor de norma 1, nós temos que o valor do nosso operador é pelo menos igual exatamente à norma de V. Então, por um lado, a norma do operador é menor ou igual que V, por outro lado é maior ou igual que V. Concluímos que a norma do operador é exatamente a norma de V, como no enunciado do teorema. Isto mostra que a aplicação T é uma isometria com a imagem. Certo? Mantém para cada V a norma do operador T de V é exatamente a norma de V. Então, para cada V no espaço E, o TV é um operador em E' que tem a norma do operador coincidente com a norma de V. Então, o T é uma isometria de E em E', pelo menos na sua imagem. Para verificar que isto aqui é antilinear, ou seja, que é linear com a sua imagem, observemos o seguinte. T de uma combinação linear αx mais W, né, aplicado num vetor y, okay, para x, y, w em E, e alfa no corpo. Eles se escrevem então como este produto interno, αx mais w produto com y. Isto é a mesma coisa que alfa barra xy mais wy. É a mesma coisa então que alfa barra tx aplicado em y mais tw aplicado em y. Como isto vale para todo y, concluímos que o t do αx mais y é alfa barra tx mais tdy. E portanto nós temos que esta aplicação é uma aplicação sesquilinear. E resta agora provar que T é sobrejetiva para ter a isometria completa, né? Para ter uma isometria sobrejetiva. Portanto, injetiva também, portanto, um isomorfismo. A isometria é automaticamente injetiva. Então, observemos o seguinte. Se eu tiver o funcional linear trivial, o funcional linear nulo, né? Então, claramente, o f é o t de 0, a imagem do vetor nulo. Se o f não for nulo, né? O que é que eu faço? Ele não é
não é tudo nulo, então eu pego o núcleo de F, F é funcional linear, o núcleo de F, para a imagem do vetor nulo, é um subespaço próprio do espaço vetorial E, porque F não é o funcional nulo, e este subespaço próprio tem um único espaço ortogonal, né, que é o ortogonal ao núcleo de F. Então eu posso escrever o E como o núcleo de F de soma direta com o ortogonal do núcleo de F, pelo lema que nós vimos de existência de complemento ortogonal. E podemos então achar um elemento do ortogonal núcleo de F com norma 1. Okay? Basta pegar um elemento qualquer, não nulo, do ortogonal do núcleo de F e normalizá-lo. E agora observemos o seguinte. Observemos que a aplicação que o vetor, né, f y de x menos f de x y está no núcleo de f. Né? Claro que está, porque se eu calcular o f, né, de f y x menos fx y, isto vai ser o fx, mas com f é linear, né? Isto vai ser f y fx menos fx fy. Certo? Lembrem que o f é uma aplicação linear. Certo? Então isto é igual a fx f de y fx menos fx fy. Uma vez que o nosso corpo é comutativo, né, isto é automaticamente zero. Logo isto está no núcleo. Tá? Isto aqui está no núcleo. Certo? Portanto, por definição de ortogonal, nós temos o seguinte. O x, por definição de ortogonal, então, o x, que é um elemento do ortogonal de f, ele é ortogonal a este elemento do núcleo, que nós acabamos de construir. Portanto, isto tem que ter um produto interno nulo, mas, por outro lado, significa que, ao calcular o produto interno explicitamente, nós ficamos com fy x com x menos fyx y. Ok? Bom, mas o x com x, o produto interno de x com x é 1. Né? Logo, nós concluímos que o f de y é igual a esta expressão aqui. Sem a conjugação. Para todo y, podemos escrever que o f é igual à imagem do f de x vezes x. Né? Para este vetor f. Provada a subjetividade, né? E, portanto, concluímos a demonstração do teorema. Temos uma isometria subjetiva entre o E e o E'. Okay? Portanto, nós podemos, para cada elemento da linha, achar um e um só vetor de E que o representa. Podemos interpretar geometricamente o significado desta construção. Né? Portanto, esta demonstração permite concluir que se eu tomar dois elementos do ortogonal do núcleo de F, dois elementos não nulos, então eles são proporcionais no seguinte sentido. Né? O f de x dividido pela norma de x quadrada e o f de y dividido pela norma de y quadrado são iguais. E, portanto, dois elementos do ortogonal do núcleo de F são sempre colineares. Significa então que o núcleo de F ortogonal, quando isto não é o espaço inteiro, quando não é o vetor nulo, é um subespaço unidimensional do espaço inteiro. Em particular, o E, que é o núcleo mais o núcleo ortogonal, para qualquer x, né, fixado no ortogonal, passa a ter, né, esta propriedade. Né? O f de u mais lambda x é igual ao lambda f de x, qualquer que seja o u do núcleo de f, né, e qualquer que seja o x no ortogonal do núcleo. Certo? E nós podemos pensar geometricamente assim que os vetores, né, temos um vetor x
que é transversal ao subespaço, que é o núcleo de F, né? E este subespaço, o núcleo de F, isso aqui tem dimensão 1, é uma reta. Dimensão do núcleo de F ortogonal tem dimensão 1. E este núcleo de F, né, tem dimensão, que é a dimensão do espaço inteiro, menos 1. Eu tenho codimensão 1. Podemos dizer que tem codimensão 1. Okay? O X é sempre uma direção transversal ao núcleo, de fato perpendicular ao núcleo, né? E é a dimensão 1. Vamos agora utilizar toda esta teoria que foi feita até aqui para estudar operadores adjuntos e a partir daí pensarmos em operadores normais, operadores autoadjuntos, né, e as suas propriedades básicas.